Louvamos ao Senhor nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos onde iremos juntos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Noêmia Oliveira, de Vila Mazé, em São Paulo. Ela parabeniza o filho José Alfredo, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, José Alfredo. Um alô especial para Rosângela Tavares, é de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Ana Maria Ferreira é de Coimbra, em Portugal. Pede orações por sua saúde, precisa passar por uma cirurgia no ombro. E também um alô especial para Valda Pereira de Oliveira, de Alexânia, em Goiás. Ela pede oração pelos filhos, para que voltem para o Senhor. Loza André é de Porteiras, no sul do Ceará, mandando um alô especial para Aparecida Galvão, com a qual ela compartilha os estudos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que nos pedem orações, todos os que passam por momentos de lutas, angústias, dor, tribulação, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe José Alfredo, que está aniversariando. Também abençoe a Ana Maria Ferreira, lá em Portugal, precisa passar por uma cirurgia no ombro, que Tu estejas com ela. Também pedimos uma bênção especial para os filhos da Valda Pereira de Oliveira e ainda uma bênção especial para Aparecida Galvão e todos os demais que nos escrevem. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito da alegria daquelas pessoas que conviviam com Jesus quando tiveram notícia da sua ressurreição. E a Bíblia ela é clara em afirmar que Jesus, após a sua ressurreição, esteve em vários lugares e esteve com várias pessoas, foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E nós também cremos, pela palavra de Deus, que Jesus está vivo, porque Ele realiza muitos milagres na vida de todos aqueles que o buscam, que creem no seu poder. Ele continua sendo o mesmo Jesus de quando esteve aqui na terra. E falamos ontem a respeito da ressurreição, quando as mulheres foram ao túmulo e chegaram lá, já encontraram a pedra removida. E eu quero ler aqui com vocês Marcos capítulo 16, versos de 1 a 8. Eu li ontem até o 6, vou ler até o 8. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós da entrada do túmulo a pedra? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Não é para menos, né? Chegar no túmulo e não encontrar mais o corpo, e realmente dá para tomar um susto, né? Mas depois elas se refizeram desse susto e se alegraram com a ressurreição de Jesus e falaram aos discípulos que Jesus não estava mais na sepultura. E assim como o anjo disse para as mulheres falarem para os discípulos, inclusive para Pedro, que Jesus estava indo adiante deles para a Galileia e eles o encontrariam lá. Todos os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João, relatam este episódio de que Jesus esteve com os discípulos depois de sua ressurreição.
Então, aqui ocorre, por exemplo, 4 ideias. Primeiro, Jesus ele morreu. Jesus ele foi sepultado. Jesus ressuscitou e Jesus foi visto vivo. O apóstolo Paulo, ele confirma isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 8. Paulo escreveu: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos, e por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Aqui, Paulo dando o testemunho dele da ressurreição de Jesus. Ele sempre diz aqui que Jesus morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. E então, Paulo vem relatando aqui que Jesus apareceu a Pedro, depois apareceu aos demais discípulos e também Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, que naquela ocasião em que Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios, muitos ainda daqueles 500 que viram Jesus ainda estavam vivos, outros já tinham adormecido. E, por último, Paulo diz que Jesus também apareceu a ele mesmo. E isso aconteceu quando Paulo, que estava indo perseguir os cristãos em Damasco, teve aquele encontro com Jesus lá na estrada de Damasco. Paulo foi interceptado por uma forte luz vinda do céu. Ele caiu por terra como que tivesse desmaiado. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus mesmo disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então é a comprovação do apóstolo Paulo de que Jesus estava vivo. Paulo, ele chegou a ver o céu aberto e Jesus assentado à direita de Deus Pai, assim como quando Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava lá presente, assistindo o apedrejamento de Estevão. Estevão também viu o céu aberto e Jesus assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E esse fato de Estevão estar sendo apedrejado e ele ver o céu aberto e ele falando para as pessoas que o estavam apedrejando, aquela cena impressionou Saulo e ele foi incomodado a partir de então pelo Espírito Santo para que ele pudesse depois ter esse encontro com Jesus e se converter. Assim trabalha Deus, irmãos, com cada um de nós. Quantas pessoas, têm o coração endurecido, blasfemam contra Deus e falam que Deus não existe e que a Bíblia é uma invenção escrita por homens. E muitas dessas pessoas, elas começam a ser trabalhadas pelo Espírito Santo de uma forma ou de outra e depois elas se convertem, passam a ser uma grande defensora do Evangelho. Assim aconteceu com Paulo. Ele antes perseguia e quando Jesus esteve aqui no seu ministério, Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo não estava naquela região de Jerusalém. Ele vivia em outra região. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus, que Paulo foi para Jerusalém. E então ele, como um judeu tradicional, ele odiava aqueles que aceitavam a Jesus e ele tinha autorização dos sacerdotes para perseguir os cristãos, prendê-los e até matá-los. Mas o Espírito Santo, ele trabalha com as pessoas sinceras. Paulo fazia isso achando que ele estava sendo útil para Deus, mas, na verdade, perseguindo os cristãos, ele estava atrapalhando o Evangelho. Mas ele era sincero, e aí Deus trabalha com Paulo e o converte. Agora ele escreve aqui, 1 Coríntios 15,
a respeito da ressurreição de Jesus. E nós precisamos também, irmãos, assim como está escrito na palavra de Deus, crer que Jesus esteve aqui neste mundo, ele viveu como todos nós vivemos, ele exerceu seu ministério de 3 anos e meio e ao final do seu ministério ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, não permaneceu na sepultura e ele então, depois de ressuscitado, voltou para os céus e fez a promessa de que ele estava indo, mas que ele voltaria para nos buscar. Você pode ler essa promessa no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3, onde Jesus fala que estava indo para preparar lugar para cada um daqueles que o aceitarem. Na palavra de Deus, irmãos, nós encontramos Deus como Criador de todas as coisas, que está lá em Gênesis capítulo 1, e esse mesmo Deus Criador é Jesus, porque o apóstolo Paulo ele afirma claramente que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Quando a palavra de Deus fala aqui que Deus é o Criador, está se referindo a Jesus. E este mesmo Jesus que nos criou é o Jesus que veio para nos redimir. Então nós pertencemos a Deus 2 vezes. Primeiro pela criação, fomos feitos pela mão de Deus. E segundo pela redenção, quando ele pagou o preço dos pecados que nós precisávamos pagar, que era a morte eterna da separação de Deus. O túmulo está vazio. O túmulo que Jesus foi colocado, ele não é encontrado ali. Como muitos outros líderes de algumas religiões estão na sepultura, Jesus não. Jesus ele tem vida em si mesmo e ele diz que todo aquele que crer nele, ainda que passe pela morte, irão viver. Nós cremos nessa palavra e nós precisamos, irmãos, viver de tal forma de que se a morte chegar a nós, nós tenhamos a certeza de que nós vamos descansar e que ao abrirmos os nossos olhos, nós estaremos contemplando Jesus voltar. Esta é a maravilha que nós temos da palavra de Deus, de que todos aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão para viver com Ele eternamente. Muitas pessoas, naquela ocasião, viram Jesus ressuscitado, como está escrito aqui em Lucas, os discípulos, as mulheres e também mais outras pessoas. E todas as vezes que Jesus se encontrava com os seus discípulos, ele comia alguma coisa com eles para provar que ele era ele que estava ali e não um fantasma, como muitos criam, porque fantasma não come. Mas Jesus ele comia com eles para provar que era ele realmente que estava ali com eles comendo. E então, nós vemos que através desse episódio da morte e ressurreição de Jesus é que foi fundada a igreja cristã. É sobre Jesus que está o fundamento da fé cristã. Não é em pessoas, não é em ser humano, não é num pastor, não é em líder de igreja que está fundamentada a nossa fé. A nossa fé, ela está fundamentada em Jesus, que é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, mas que se tornou a pedra principal. E é sobre esta pedra, sobre Jesus, que nós temos a nossa fé cristã estabelecida. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Eclesiastes 9, verso 11. Que Deus nos abençoe.